Olá, o seu software subdimensiona balanços pesados. E você vai me dizer, não, ele superdimensiona, dá muito aço quando tem um balanço de 5 metros. Isso não é superdimensionar, isso é dimensionar corretamente, porque quando tem um vão grande, eu tenho uma viga grande com aço grande. Isso é normal. Agora, por que eu falo que ele superdimensiona? Bom, eu fiz esses dois modelos aqui, ó, e a questão é, um modelo de baixo sem as configurações base que vai vir EBERIC, TQS e PCAD. Ok? E o modelo de cima foi uma modificação que eu fiz para se adequar e ficar dentro do NBR 6122. Ok? Tá? O que a NBR exatamente vai falar e por que está acontecendo todos esses erros aqui? Ó? Que aqui está a questão. Tem erros pesados. Só para demonstrar. Esse pilar aqui, ó, tava com 6 barras 12.5, ok, não uma taxa de aço pequena, mas ele foi para 8 de 16 falhando. E o próximo pilar aqui, ó, esse pilar aqui, tá, logo oposto ao balanço, estava com 6 12.5. Novamente, não é pouco aço, mas ele foi para 8 de 16. E esse pilar aqui da ponta, que suporta o balanço como crítico, tá, ele estava, como ele é um pilar robusto, 4 de 10, e ele foi para 6 de 12.5, beleza? Então, um aumento de aço considerável nesses três pilares. Além disso, essa viga aqui está falhando por questão, digamos, que ela não tem aço suficiente, apesar das duas vigas terem a mesma armadura. A viga de cima falha por faltar muito aço nela e, além disso, o momento do fletor das duas vigas são drasticamente diferentes. Essa viga tem um momento, ó, 32 no negativo, 6, 8 no positivo. Essa aqui, ó, tem um positivo pesado próximo ao pilar e o negativo é mais contínuo, chegando a 33 no pilar do lado, onde antes tinha 9. Ok? Tá? O que eu fiz aqui primeiro? Primeira questão aqui é o seguinte: NBR 6122. Ela fala, o desempenho das fundações é verificado por meio de monitoramento de recalques e ele é obrigatório em estruturas não convencionais, ok? Agora, aqui vai entrar uma questão que vai depender de cada caso, se vai considerar realmente uma obra que eu dei um balanço de 5 metros, se é uma obra convencional ou não, ok? Porque a norma não especifica o que é não convencional. Agora, uma outra questão aqui que a norma vai falar, e aqui eu tenho uma base mais forte, é o que? As estruturas nas quais a deformabilidade das fundações pode influenciar na distribuição dos esforços, eu devo considerar a interação fundação-estrutura. Ok? Então, e isso é obrigatório novamente para estruturas não convencionais. Aí a questão é, o crítico aqui é, eu devo considerar interação em fundação e estrutura se a deformabilidade pode influenciar. E é exatamente aqui o problema. Porque em uma obra normal, com vãos padronizados, onde eu vou ter uma deformabilidade da fundação, desde que eu dimensione adequadamente, conforme a Berbere, a óptico mais, mas eu tenho um método de dimensionamento com estacas com tensões similares, não vai ser um problema, mas aqui vai, ok? E por final a gente tem a questão de avaliação técnica de projetos, é o quê? Que se a gente encaixar dentro do 9.1, ou seja, não convencional, tem que fazer uma avaliação técnica de todo o projeto. Okay? Tá, isso é uma questão bem crítica para balanços pesados. Por quê? Bom, qual que é a diferença aqui? Modelo de baixo, eu não estou considerando interação solo-estrutura e geralmente os softwares não vêm configurados para considerar de base, eles têm que ser reconfigurados para considerar essa interação solo-estrutura, tá? E, além disso, deve ser considerado baseado no coeficiente adequado de interação, né? O coeficiente de mola adequado para o tipo de fundação que eu tenho. Agora, a outra questão que eu tenho aqui, porque tem uma maneira de resolver isso aqui sem precisar fazer ensaio e tudo mais, de fazer a estrutura virar convencional, mas a questão sem colocar pilar, ok? A questão aqui é o seguinte: primeiro, por que tem essa diferença? Bom, o problema que eu tenho aqui é que se eu imaginar que a minha fundação é indeformável, ok? Deixa eu pegar aqui, ó, tá, pode ser isso aqui. Beleza? Tá? Então eu tenho dois pontos de apoio aqui, beleza? Então eu tenho dois pontos de apoio aqui. Vou até, já assim fica melhor. Ok? Tá? Até vou aumentar minha tela aqui por enquanto. Aqui, ó, beleza. Tá? Então eu tenho dois pontos de apoio, certo? Se esse apoio aqui deformar, balanço deforma. Ok? Se esse apoio aqui que está tracionado, e ele está tracionado, por quê? Porque é um balanço pesado com um vão pequeno dentro. Se ele levantar, a estrutura também deforma. Se um baixar e o outro levantar junto, pior ainda. Então a questão é que a deformação
do balanço, de qualquer um dos pilares, vai piorar o comportamento. Quando eu considero a interação solo-estrutura, porque quando eu não considero, o software vai imaginar que é mágica e que as estacas são indeformáveis, e que, ou se for sapato, que é sapato indeformável, ok? E que se ocorrer uma carga, não vai ocorrer deformação, que o solo é deformável. Totalmente incorreto, ok? Quando eu considero a interação solo-estrutura, eu reduzo a rigidez axial dos pilares, ok? Então o que vai acontecer é que o balanço vai tender a deformar mais. A flecha medida tecnicamente pelo método que a gente mede a flecha, que tem um vídeo sobre, vai ser equivalente, mas os esforços dos pilares vão modificar consideravelmente por causa desse efeito, ok? Tá? E a deformação final vai aumentar. Mas e aqui é que entra a questão, que quando uma estrutura começa a deformar, a rigidez de cada elemento vai tentar absorver as cargas da estrutura, correto? Pois é. O que acontece quando um elemento, no caso os pilares, perde rigidez? Os outros elementos vão começar a puxar mais carga que poderia ter sido absorvida, mais comportamento estrutural que poderia ter sido absorvido pela rigidez axial dos pilares. Como? Primeiro, se um pilar estava tracionado e outro comprimido, esse efeito vai desaparecer, ou se o pilar estava pouco comprimido e outro muito comprimido, da mesma maneira, vai reduzir essa diferença. Próximo, a rigidez axial dos pilares foi reduzida, mas não a rigidez da flexão. Então, eles vão começar a puxar mais momento fletor, ok? E, além disso, a rigidez das vigas se manteve, então elas vão tentar trabalhar de uma maneira mais contínua, distribuindo mais os esforços através dela e não através da rigidez axial dos pilares. Isso vai gerar uma redistribuição natural e deformações maiores também, ok? Agora, o que acontece aqui é o seguinte: no modelo de peristático, esse pilar aqui, ó, vai pegar todos os esforços, ok? Eu posso demonstrar aqui, ó, mas esse pilar base só com peso próprio pega 8,7 toneladas. Quando somar tudo mais, aqui se for combinar todas as combinações base gravitacionais, ele está pegando tipo 55 toneladas, ok? Esse pilar de cima, ao invés de pegar 55, ele vai estar pegando 35 toneladas nesse modelo, ok? Claro, vai variar pela rigidez da fundação. Se você tem rocha a 1 metro, esse problema vai ser menor, mas essa é a questão base, tá? Então, 55 para 35 é uma variação considerável que me encaixaria automaticamente aqui na questão que a estrutura que a deformabilidade influencia na distribuição dos esforços. 55 sobre 35 é 57% de diferença, é mais que o coeficiente de segurança, com certeza entra aqui. Agora, foi só isso que mudou? Não. Tá vendo esse momento aqui de 289? Pois é. Quanto que era antes? O momento fletor aqui, ó, era 0,67. Como a rigidez axial do pilar reduziu, a rigidez de flexão começou a tomar conta. Ok? Então o pilar começou a puxar momento em vez de puxar carga axial, porque ele perdeu a rigidez axial. Agora, nossa, que legal, subiu 20 toneladas, né? Não! Meu Deus do céu, para onde que foram essas 20 toneladas? Porque tonelada não some, ok? Então a questão aqui é o seguinte: esse pilar aqui do lado tinha uma carga de 13,8 toneladas, ok? E esse pilar aqui do lado foi de 13,8 para 43. O pilar de trás acaba pegando mais carga que o pilar da frente. Por quê? Porque o pilar de trás tem um outro vão para cá e o pilar de trás acaba também tendo uma certa rigidez e vai querer pegar carga igualmente. Entendido? É uma diferença gigante nos esforços. Ok? Então eu não posso ignorar essa rigidez. Ok? Tá? Essa é a questão básica. Tá? E todos os três estão considerando rigidez, inclusive isso aqui já tem uma estaca, que essa estaca vai falhar drasticamente. Beleza? Tá, então essa é a primeira questão. Agora, eu posso estragar de vez isso aqui, porque isso aqui já está uma maluquice, mas eu posso estragar mais ainda. Por quê? Porque, por enquanto, esse pilar aqui, ó, eu consigo ver que ele tem uma compressão. Tá? Mas e se, e isso é uma questão que eu vejo muito engenheiro falando, eu quero trabalhar tipo, com uns vãozinhos de 3 metros, mas a obra tem um balanço de 5, então eu vou trabalhar com um vão de 3, mas balanço de 5.
piora mais ainda o modelo, ok? E aqui entra a questão, mesmo modelo, só que eu coloquei um pilar a mais no vão. O que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer o seguinte, esse P11 aqui, ó, vai começar a ficar tracionado. E quando um pilar fica tracionado, a gente vai entrar na questão, conforme, novamente, NBR 1022, tá? Que a avaliação, cadê aqui? Ah, aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Nas obras onde os carregamentos da estrutura for de tração, é obrigatória a execução de prova de carga, ok? Então, piorou mais ainda o modelo, ok? 092 de tração. Mas ele tem 092 de tração? Não, ele ainda tem compressão, ok? Quando eu considero a interação solo-estrutura, desaparece aquela tração, ok? Tá? Então aqui entra uma questão que modificando, considerando a interação solo-estrutura, é uma maneira de evitar pilares estacionados também. Tá? Mas claro, essa concepção continua maluca, por quê? Porque eu tenho vãos muito desproporcionais e a estrutura está ainda mais crítica aqui, ó, tá? E esse pilar aqui, ó, estava como? Esse pilar aqui estava com, se for olhar as cargas, 60 toneladas ao invés de 55, ok? Só que, novamente, quando eu considero a interação solo-estrutura, vai para 53, aliviou um pouco, já tem uma diferença menor, mas ainda assim tem uma diferença, entendido? Tá? Agora, a próxima questão que eu vou ter aqui é que se eu tenho vãos pequenos, mas um balanço grande é um problema, existe algum método de corrigir isso aqui? Sim, a regra do vão grande, tem 4 vídeos meus sobre já, mas a questão é, vão grande combina com vão grande quando a gente tenta despadronizar que acontece esse problema, ok? É uma estrutura onde tem vãos pequenos, mas um balanço grande que gera esses efeitos da carga tentar se distribuir de outra maneira. E a maneira que a gente pode resolver essa situação é quando a gente trabalhar com vão grande, a gente trabalhar com vão grande. Eu quero demonstrar isso aqui agora. Esse modelo superior aqui é o mesmo princípio, ok? Aqui no de cima eu estou considerando a interação solo-estrutura, ok? E no de baixo eu não estou. Agora a questão é, nesse modelo aqui eu tive problema ao fazer isso. Nesse modelo aqui eu tive problema ao fazer isso, as fundações falhando e tudo mais. Nesse modelo aqui eu não tenho problema em fazer isso. A interação solo-estrutura não modifica o comportamento da estrutura, então eu não preciso considerar, ok? Por quê? Na verdade eu posso considerar, porque a regra que eu costumo seguir é o seguinte, se não considerar existe o risco de modificar, eu vou considerar sempre que possível, não tem por que eu aumentar a chance de falha, ok? Mas a questão aqui é, essa viga aqui é igual a essa viga aqui. As duas vigas têm a mesma armadura. Ah, mas é uma armadura 4 ferros de 20 negativo. Sim, 4 metros de balanço. É normal essa armadura aqui. Tá? Agora, como que ela se comporta estruturalmente? Momento negativo, ó, 32, momento negativo, 32,03, 32,04. É uma diferença considerável? Não. Tá? Momento positivo, 19,28. Momento positivo, só aumentar a escala aqui, quem sabe, tá? Mas momento positivo, 19,48. É uma diferença significativa? Bom, agora a gente está numa questão de uma diferença de menos 1 aqui vezes 100, 1%. Tá? É uma diferença mínima ainda e dificilmente vai dar uma diferença crítica na estrutura. Tá? E agora, e os pilares? Será que aumentou os momentos dos pilares considerar a interação solo-estrutura? Não perdeu a rigidez igual? Perdeu. Esse pilar aqui, ó, tinha um momento máximo de na base de 0,51. Com a interação solo-estrutura, esse pilar foi para 0,16. 0,52 topo, quem sabe um pouquinho maior, mas mínima diferença aqui de momentos. Ok? Então, não foi problema nesse caso. Por quê? Porque quando eu tenho um balanço, sei lá, de 4 metros, eu quero um vão interno de pelo menos o dobro disso. Ok? Siga essa regra básica, você não vai ter problemas de estrutura. Você tem um balanço de 1 metro, um vão interno de pelo menos 2, beleza? A estrutura vai se comportar com recalques similares. Ok? Eu tenho uma estrutura com balanço de 3 metros, vãos internos de 6, não vai ser problema. Se o vão interno for maior, também não é problema. Se for menor que isso, é problema. Então, eu tenho uma lajezinha de balanço de 1 metro, 1,5 metro. Se os vãos internos são de 3, 4, 5 metros, tranquilo. Agora, se tem uma laje de 3 metros de balanço, eu já determinei que meus vãos internos têm que ser tipo 6, 7, 8 metros.
Entendido? Tá? Essa é a questão. E dessa maneira eu não tenho diferenças no comportamento da estrutura. Inclusive a carga axial nos pilares aqui também vai ser similar. Ok, vou mostrar aqui, ó. Mas aqui eu tenho 22 toneladas nesse. E no de cima aqui, ó. Se for verificar a carga aqui também dele, ó. Só combinações aqui, ó. 22 também. Mesma coisa. Ok? Então começa a não ter diferenças. Tá? Começa a não ser crítico a diferença. Por quê? Porque o comportamento da estrutura é similar. Beleza? Então, você tem uma estrutura com um balanço pesado. Você vai ter que aceitar que você tem um vão grande e não dá para fingir que eu quero trabalhar com um vãozinho pequeno. Não. Você não quer porque você tem uma obra com um vão grande. Ok? É tipo falar assim, eu comprei uma Ferrari. É porque? Não, porque eu vou fazer uma viagem e eu estou fazendo, eu quero economizar na viagem, gasta pouco combustível. Não. Você deveria ter pensado isso antes de pegar um projeto com balanço de 4 metros, se quiser fazer vão pequeno. Ok? A partir do momento que está falando de vão grande, é vão grande. Ok? Quem sabe no resto da obra, mais afastado desse balanço, pode ser vãos um pouco menores, mas em toda a região do balanço tem que ter vãos apropriados. Ok? Não dá para querer fazer vãozinho pequeno com balanço grande. Tá? Vão grande, vão grande. Beleza? Essa é a que você vai seguir e aí você não precisa se preocupar com todos esses problemas que a norma passa. De modificação da interação sólido-estrutura, da estrutura não ser convencional, porque quando tem um vão grande o balanço pode ser grande também, e aí não é problema. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.